Ora, vivam, boa tarde. Desde o dia 24 de março deste ano, Portugal conta com mais dias de vida em democracia do que aqueles que viveram em ditadura. Democracia para que te quero. Estamos na Escola Secundária Martins Sarmento, em Guimarães, nesta parceria entre a TSF e a Direção-Geral de Educação. Vamos debater a democracia em Portugal. A coordenação científica deste projeto é da professora Mónica Dias, professora da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde é diretora do Instituto de Estudos Políticos, ou vice-diretora do Instituto de Estudos Políticos, e a quem dou desde já a palavra. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer para nós estarmos aqui nesta escola, que é muito importante para Portugal, a primeira cidade de Portugal, onde houve batalhas precisamente por haver Portugal, e por essa razão também vimos debater convosco a democracia em Portugal. Este tema é muito importante. Sabemos que já no ano passado tiveram também uma atividade precisamente sobre o 25 de Abril nesta escola e o 25 de Abril também nesta cidade, que juntou antigos alunos que viveram o 25 de Abril na escola e que estiveram em diálogo convosco, e vamos assim dar de certa forma continuidade a esse projeto, porque hoje sim o que está em debate é democracia para que te quero. Afinal, a democracia serve para quê? Tem alguma utilidade? Quais são as vantagens? Quais são os problemas deste regime político? Haverá regimes políticos melhores, mais eficientes, que tragam mais bem-estar, mais felicidade? Ou este é de facto o melhor sistema político em comparação com todos os outros? Um sistema político que não é perfeito, porque talvez também nós não somos perfeitos, e os sistemas políticos apenas espelham aquilo que nós somos, são construções humanas, invenções políticas, e que na verdade tentam sempre gerir conflitos, organizar os bens comuns e fazer com que haja um desenvolvimento, com que as pessoas possam sentir bem e realizadas nas suas comunidades, mas também em relação com outras comunidades ou a nível global, hoje em dia, claro, com outros países no mundo. E, de facto, Portugal é muito importante quando falamos em democracia, porque é, segundo um grande politólogo, Samuel Huntington, aqui em Portugal, e precisamente com a Revolução do 25 de Abril, 1974, que começa uma terceira vaga da democratização. Samuel Huntington analisou o sistema político, vários sistemas políticos, várias mudanças dentro dos sistemas políticos, e considerou que antes desta revolução tinha havido outros momentos em que alguma coisa mudou substancialmente na ideia de como gerir um país, ou como as pessoas se governam. E, portanto, diz que houve uma primeira vaga da democratização, em que mais pessoas começaram a participar politicamente, em que houve uma limitação do poder, uma limitação, divisão de poderes, limitação àqueles que governam, e isso teve lugar por volta de 1820 em vários países, em todo o mundo ocidental. Portanto, temos aqui também os primeiros parlamentos, as primeiras constituições. Isto foi algo que aconteceu um pouco por toda a Europa fora, mas também nos Estados Unidos, esta ideia de uma participação da população nos governos do Estado. E essa primeira vaga, essa primeira manifestação rumo de facto uma participação popular, teve, no entanto, um revés. Samuel Huntington fala de uma primeira contra-vaga, e a partir daí, depois de alguns anos, houve muitos regimes que mudaram e se tornaram novamente mais fechados em relação à participação política das suas populações. Houve depois uma segunda vaga
a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que foi também muito importante, coincidiu com um período, enfim, de descolonização muito importante também, e em todo o mundo uma maior participação, uma maior consciencialização de ideias como Estado de Direito, direitos humanos. Por exemplo, recordo aqui a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, são tudo declarações, muitas convenções, muitas ideias, invenções políticas que apontavam de facto rumo a esta direção de uma possibilidade da população se autogovernar, decidir também. E houve, no entanto, uma contravaga, ainda segundo este autor, porque muitas destas democracias, ou esta primeira vaga, não conseguiu resistir às muitas tendências e houve, de facto, novamente uma mudança rumo a mais sistemas autocráticos e, portanto, houve uma segunda contravaga. E então, é aqui que inicia a ideia, ou esta tese de Samuel Huntington, foi precisamente com a Revolução Portuguesa, afirmava ele, que terá acontecido algo completamente novo e muito marcado já pelas tendências da globalização. Começou uma terceira vaga da democracia, esta mais forte do que nunca, também por causa de muitas alterações tecnológicas, e a partir daí sim uma transição para as democracias cada vez mais consolidada, com depois também a queda do Muro de Berlim e uma enorme onda de democratização que varreu realmente muitas autocracias na Europa Central e também na Europa de Leste, mas que também marcou outros continentes, uma primavera das democracias. E agora, onde é que estamos? Afinal, depois de tantos anos, estamos a assistir neste momento a uma contravaga em relação a este processo de democratização. Há aqui um problema das transições. Será que estes países que se tornaram democracias agora estão com dificuldades? Será que a democracia consolidou, por exemplo, em Portugal, ou na verdade nunca chegou a consolidar? Estamos ainda num permanente processo de transição para a democracia? Ou conseguimos, por outro lado, consolidar, com também a perspectiva da União Europeia, e que também marcou, de certa forma, este processo de democratização em muitos Estados que depois, nos anos 90 e também já no início deste milénio, aderiram à União Europeia e se tornaram democracias plenas. Muitas questões temos aqui também, e a pergunta essencial que nós vimos discutir aqui é, com todas as transformações a que assistimos neste novo milénio, que é também o tempo da vossa vida, que é o período em que nasceram, em que assistiram a tantos acontecimentos políticos que marcaram este processo de transição para a democracia, como, por exemplo, o ataque terrorista às Torres Gêmeas de 2001, a crise económica e financeira, a crise dos refugiados, depois a pandemia, agora a guerra na Ucrânia, mas também outros momentos em que milhares de pessoas em toda a Europa, mas também em todo o mundo, apesar de tantas dificuldades, não se calam, protestam, vão para a rua, a Primavera Árabe, assim designada, mas também outras revoluções laranja na Europa Central e de Leste, tantas revoluções e protestos de cores, de flores e de frutos que tentaram mostrar que, de facto, a população quer manifestar-se, quer ser livre, quer insistir nos direitos humanos, quer participar politicamente, não aceita que haja alguém que decida por eles. Temos, portanto, muitas manifestações também a favor da democracia. E porquê? Porquê é que estas pessoas que tanto se manifestam querem a democracia? E por que razão aqueles que não protestam, aqueles que se calam, aceitam em assistir a esta contravaga que, pelo terceiro ano consecutivo, marca
um decréscimo na qualidade das democracias, um decréscimo do número de democracias que são consideradas pela Freedom House como democracias plenas. Algo está a acontecer, de facto, agora, este processo de democratização, e é sobre isto que gostaríamos de falar convosco, com os jovens. Portanto, este é o vosso milénio. Estes 22 anos que se passaram neste milénio é o tempo da vossa vida, e este milénio só agora é que está a começar. Vai ser vosso, a partir de agora, já é vosso. E vamos então falar aqui sobre a democracia em Portugal. Como é que é a qualidade? Como é que, se medíssemos a temperatura, estaria então a temperatura? Está em saúde a democracia em Portugal, ou precisa de grandes cuidados de saúde, psicólogos e injeções para ficar melhor? Ou então, talvez um programa fitness, uma boa dieta. O que é que precisa a democracia em Portugal? Para debater connosco e com esta plateia de dezenas de alunos, já estão aqui 4 estudantes do 12º, de várias turmas. Há também na sala alunos do 11º, pelo que percebi. Não está tanta gente como num jogo do Vitória, mas está a casa bem composta, de qualquer forma. Começo então pelos pontos fortes da democracia portuguesa. Que pontos fortes são esses, António Mota Prego? Bem, em primeiro lugar, a democracia é o sistema de governo onde há mais o prevalecimento da vontade do povo. Acho que podemos concordar todos nisso. E onde há a luta, pelo menos a luta, pode-se não atingir completamente, mas pela garantia dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos. E também é o estilo de governo onde existe uma maior luta pela igualdade, por exemplo, de género, embora não tenha sido atingida, como ainda existe problemas quanto à igualdade. Mas apesar de ainda existirem esses problemas de igualdade, no que toca ao eleger um representante político, uma democracia luta para que haja uma grande igualdade, quer seja uma pessoa rica, pobre, uma mulher, um homem, todos os votos contam como um, têm o mesmo peso para a eleição desse representante. Então é inegável. É impossível contrariar os benefícios que temos de termos como garantido a representação da vontade do povo em si própria, não é? Portanto, está a falar a Sofia Esteves. Sofia, o que é que, pelo que vocês estudaram e pesquisaram, o que é que de mais relevante a democracia trouxe ao país? Para além dessa questão que é obviamente muito importante do direito ao voto, e é bom lembrar que as mulheres antes do 25 de Abril de 74 não votavam, mas para além do direito ao voto, o que é que a democracia trouxe mais relevante ao país? Trouxe-nos ao país um sistema nacional de saúde, trouxe-nos um sistema de ensino que também ajudou bastante nos níveis de analfabetização que eram enormes no nosso país em tempo da ditadura, até porque hoje em dia esse próprio sistema está sempre a melhorar, apesar de obviamente ter algumas falhas, tanto de saúde como de ensino, porque ainda são relativamente recentes, mas eles trabalham constantemente para que todas as pessoas tenham esse apoio, principalmente no ensino. Isso já foi mais concretizado, em que todos os jovens, todas as pessoas têm direito à educação durante 12 anos, o que seria impensável antes da democracia, onde era muito difícil e era apenas para pessoas privilegiadas ter acesso a este tipo de ensino. Então consegue-se ver uma diferença drástica das condições de vida da população a partir do momento em que começaram a viver sobre uma democracia. António, mais pontos fortes para além do que já aqui falamos. Portanto, a Sofia falou no sistema de ensino, abordámos também a questão do Serviço Nacional de Saúde, falámos já do direito ao voto, outras forças da democracia portuguesa. Também existe o que é que a democracia trouxe? A liberdade de expressão. Exatamente. O meu avô falou-me disso, foi uma coisa que me marcou bastante, que ele sentia mesmo muito medo de falar, e que uma vez até, depois de 25 de Abril, ligou-lhe uma pessoa que ele tinha num grupo próximo, onde eles falavam abertamente, a pedir ajuda porque ele tinha sido preso
porque na verdade fazia parte da PIDE e o meu avô não sabia, ou seja, e isso mostra mesmo como na altura da ditadura uma pessoa não conseguia ter a liberdade agora de poder se expressar livremente, e as pessoas podem... Desde logo não sabia quem era a pessoa que estava ao lado e que podia estar a ouvir. Exato, exato. Nunca se sabia quando é que se podia estar livre de falar e quais seriam as pessoas de confiança. As pessoas de confiança, e quais seriam os castigos dados por dizer o que nós pensávamos. Muito bem. Vamos, para isto ser mais dinâmico, vamos desde já pedir à plateia também para falar, para se pronunciar. Quem é que quer começar? Quem é que quer falar sobre aspectos fortes da democracia portuguesa? O que a democracia vale sobretudo por isto que eles já referiram, mas também por outras coisas. Querem reforçar ideias sobre alguns dos aspectos que já foram aqui vincados? Está aqui uma pessoa candidata na primeira fila. Pedia só que se identificasse antes. Ana Castro. Muito bem. Um dos pontos fortes que a democracia também tem é a envolvência com o governo. Ou seja, existem várias formas de democracia que nós até tivemos a pesquisar para o debate, e uma delas é a democracia representativa, ou seja, nós elegemos eleitores para... ou seja, normalmente até podemos falar sobre a identificação das pessoas com certos partidos e etc, que muitas vezes as pessoas não se identificam com um só partido, mas a democracia tem, por isso mesmo, um ponto forte, porque várias pessoas, ou seja, Calma. Exato, as pessoas pesquisam e informam-se e podem votar no que elas querem para o país delas. O que acaba por ser interligado, porque lá está, é um grande ponto positivo o envolvimento pessoal do povo no sistema político, e isso acaba por se interligar também com o próprio sistema de saúde, porque, como a Ana estava a dizer, as pessoas podem pesquisar e podem procurar saber mais sobre a situação do país, sobre quem é que corresponde mais aos seus ideais, e se for uma população que não tenha um bom ensino e uma boa educação, não vai conseguir fazer uma eleição tão consciente e não vai conseguir que tenha o seu ponto de vista ouvido. Então acaba por estarem todos interligados os benefícios que a democracia traz. Vocês devem estar quase a votar, começar a votar. Sim. Sentem-se informados? Não o suficiente. O que é que falta? Nós falamos, ao preparar-nos para o debate, isso foi uma questão que veio bastante ao de cima, e nós acabamos até por falar sobre como nós achamos, e compartilha-se essa opinião entre muitos estudantes, inclusive, sobre como nós sentimos uma necessidade de ter esse tipo de ensino sobre política na escola. Ensinam-nos sobre várias coisas super importantes na nossa vida, importantes para a nossa vida profissional, mas a nossa vida pessoal, enquanto cidadãos, é um pouco deixada à parte. Nós no liceu, não digo no ensino básico e primário, porque seria um pouco excessivo para pessoas que ainda são novas, mas no liceu nós já estamos muito próximos de votar, estamos prontos a escolher o que vai ser a nossa vida académica futura. Então nós temos as nossas disciplinas obrigatórias, que é o que o Estado e o Ministério considera que é o importante, como a educação física, português e matemática, a disciplina de caso do qual curso que seja. E então toda a gente concordou na sala onde estávamos como era necessário nós termos uma disciplina que nos ensinasse mais sobre a política, até sobre outros aspectos, por exemplo, de impostos e de IRS, que nós não sabemos fazer quando entramos primeiramente no mercado de trabalho, mas principalmente sobre a política. Nós estamos prestes a entrar, a poder votar, e se não partir tudo de uma iniciativa própria da pessoa, de pesquisar extensivamente, ler os planos, ver os debates todos os dias quando é época de eleições, se não partir tudo totalmente da pessoa de querer se envolver politicamente, não vai obter quase nenhum conhecimento
conhecimento e pelo menos conhecimento genuíno, porque nós não nos podemos basear naquilo que ouvimos nas notícias sobre um partido, porque muitas vezes isso nem sequer corresponde aos ideais que estão escritos e que são debatidos na realidade quando as coisas se tornam mais sérias para as eleições. Então sim, nós sentimos essa falta e sentimos, pelo menos pessoalmente, que não estou 100% preparada, não tanto como eu gostava de estar, porque não tive uma educação muito estruturada sobre os diferentes partidos, as diferentes necessidades do país, nem dos diferentes aspectos. Trata-se tudo da minha pesquisa, que acaba por não ser suficiente, admito. António? Eu sinto mesmo um problema. Em minha casa, embora falemos um bocado de política, nunca foi uma conversa muito extensiva e eu ainda vou vendo as notícias, mas acho que não é suficiente e acho que nota-se que a maioria dos jovens estão muito mal informados sobre mas vocês no nono ano, vocês que os estudantes no ensino secundário, no nono ano, no final do ensino básico, não é? Não havia uma disciplina de formação cívica? Não se fala de política aí? Formação cívica não se fala de política. Não se fala de política, fala-se de alguns temas importantes para a sociedade, às vezes falamos de desigualdade de género ou racismo ou problemas desse género, que são obviamente importantes para a sociedade, mas política nunca é abordado. É muito curioso, a questão da literacia política é de facto muito, muito importante, porque depende desse conhecimento, e é muito interessante estarem a falar nisso, é desse conhecimento e dessa consciência que também pode resultar uma democracia forte. Ou seja, quando nós temos todas as vantagens da democracia, ela quase que se torna como o ar que respiramos e quase não estamos conscientes dos benefícios que ela nos traz. Ou seja, como estavam há pouco a dizer, há muitos benefícios, há muitas vantagens nesta democracia em Portugal, mas muitas vezes parece tudo um pouco invisível, incerto, não é muito, muito claro. Eu gostaria de aqui recordar só um ponto e gostava muito de vos ouvir, não é? Às vezes temos que mesmo fazer uma anatomia aqui desta democracia. Por exemplo, uma democracia não significa apenas eleições, não é? Eleições livres, universais, transparentes e, portanto, muitos jovens podem pensar, bom, há eleições e agora tenho que me informar. Não, a democracia acontece, de facto, todos os dias através da sociedade civil, dos grupos. Há muitos regimes em que simplesmente as pessoas não se podem juntar, associar e formar um grupo. A liberdade de expressão e da imprensa, aquilo que vocês mencionaram também, mas também, por exemplo, a liberdade religiosa, também essa faz parte, é muito, muito importante aqui, e até uma ideia de justiça social, não é? Portanto, haver um equilíbrio, um certo contrato, uma certa ideia de justiça social, de que todos têm as mesmas oportunidades perante a lei, ou seja, não se fala numa igualdade geral e absoluta, mas sim uma igualdade absoluta de oportunidades perante a lei. E agora gostava de vos perguntar um pouco isso. Provavelmente o importante é tornar isto mais consciente. O que é que se poderia fazer para, já que vocês realçaram muito bem os pontos fortes da democracia, o que é que se poderia fazer para tornar isto mais óbvio e não é o que se poderia fazer, portanto alguém anónimo, mas o que é que cada um de nós, o que é que aqui estes alunos desta escola poderiam fazer, por exemplo, para tornar a democracia liberal e a liberdade e a divisão de poderes e a limitação de poder mais visível? Eu acho que estas gerações agora que já nasceram na democracia, vem a democracia e tudo bom que vem com ela como um dado adquirido, e não pensam nos perigos de a poder perder, e acho que nós devemos tentar lutar para relembrar as pessoas do que é viver sem a democracia, as pessoas que nunca viveram sem a democracia, realmente o que é tudo que viver sem todos os benefícios que elas estão associados. E, por exemplo, acho que aqui nas escolas podemos começar a fazer coisas como esta que estamos aqui a fazer, que realmente relembrem as pessoas de
quão importante a democracia é na nossa sociedade. Coisas como estas, podemos, nas aulas de cidadania, começar a abordar mais o tema, fazer mais questionários, por exemplo, sobre o assunto, para ver se as pessoas começam a prestar mais atenção realmente aos seus deveres cívicos. Mais contributos da plateia, gente que queira falar sobre este aspecto, força. Eu acho que Como é uma que coisa. Como é que chamas? Maria Araújo. Eu acho que uma coisa que falta nos jovens, como podemos ver, é vontade de votar. Porque vemos a taxa de abstenção aumentar cada vez mais e acho que devíamos ser mais incentivados para votar, que a democracia não é algo que já, apesar de já estar connosco, não um bem garantido, e temos de ter a certeza que a democracia existirá para sempre, porque tem de existir para sempre uma igualdade entre pessoas, a liberdade e isso. E acho que deve haver um maior incentivo aos jovens para eles votarem, por exemplo, através do Parlamento Jovem, ser realizado em todas as escolas, entre outras ideias. Mais contributos? Eu queria só acrescentar ao ponto da Maria sobre como nós sentimos de uma certa forma que mesmo quando está a haver, focando-nos na época das eleições, que é quando, querendo ou não, as pessoas procuram mais saber sobre os partidos políticos, que não é algo que seja muito que se incentive muito aos jovens, não é algo em que os jovens se sintam bem-vindos, porque obviamente que são coisas muito sérias, mas muitas vezes através pelo tipo de linguagem, através da maneira pelo qual eles se comunicam, às vezes apenas por certos jornais ou certos canais de notícias que não são muito comuns ao uso dos jovens. Então as pessoas têm que sair da sua rotina, digamos, para ir atrás desse conteúdo político. Ou seja, não é algo que esteja muito adaptado para os jovens ficarem conscientes daquilo. E o que acontece muitas vezes é que, além da falta desse incentivo e dessa educação, acaba isso demonstra-se os resultados na abstenção, porque muitos jovens partilham, muitas vezes com 18, 19, são colegas nossos e acabam por admitir: eu não sabia o suficiente para votar num candidato, eu tinha medo de votar num candidato que não estivesse à altura, então não votei. E é isso que acaba por acontecer, e é obviamente uma tragédia para o nosso país, porque nós precisamos de cada voto, e principalmente dos jovens que vão ter uma nova visão e iniciativa, e precisamos desse tipo de contributo nas eleições, mas acaba por ser essa falta de envolvimento com a camada mais jovem na política. Se calhar já estamos a não é deslizar, mas sim, estamos a caminhar já para pontos que se relacionam mais com as fragilidades da própria democracia. Eu gostava de ouvir sobre isto mais alunas, neste caso, Catarina Mesquita e Isabel Silva. Começava pela Catarina. Sim, mas basicamente os pontos que referimos foram aqueles que também os meus colegas já referiram. A questão dos jovens é muito importante, porque realmente nós somos o futuro da democracia. Se queremos que ela continue a existir, nós temos que fazer por isso. Mas a verdade é que também, no caso da abstenção, nós também assistimos a uma grande abstenção ali na faixa etária dos 30, 40 anos, se calhar até vai aos 50, eu não tenho dados precisos para dizer, e isso também é muito assustador, porque são faixas etárias que se calhar até ainda nasceram fora da democracia e estão a tomá-la por garantida, e isso foi um dos pontos frágeis que nós apontámos à democracia também. Isabel? Além deste ponto fraco que a Catarina acabou de referir, olhamos também um dos pontos fracos da democracia, embora não possamos fazer muita coisa sobre isso, o facto de existir o populismo. Olhamos para o populismo como sendo uma espécie de sombra daquilo que são os nossos sistemas representativos. Este populismo pode pôr em causa o sistema democrático em que vivemos atualmente, visto que apresenta uma face antipluralista. Os mesmos autodenominam-se como sendo a única e verdadeira voz do povo. Portanto, antipluralismo, não é? Sim. Esta autodenominação leva-nos a levantar certas questões, como o que serão estes tipos de partidos capazes de fazer quando chegam ao poder, já que se dominam como tais,
será que eles serão capazes de extinguir todos os partidos porque são os únicos que representam verdadeiramente o povo? E isso é grave para a nossa democracia, visto que cada um tem a sua liberdade de escolha, cada um se identifica com o tipo de partido que quiser, com aquele que acha que representa melhor a sua ideologia e os seus valores. Portanto, temos uma democracia com 48 anos de vida, nesta altura, depois de 48 anos de ditadura, estamos com 48 anos e mais alguns meses, já temos mais tempo de vida em democracia do que tivemos de ditadura, foi uma das mais longas ditaduras do século XX, e portanto, que fragilidades é que esta democracia, que não é tão jovem quanto isso, mas está na idade adulta já consolidada, que fragilidades é que ainda encontro nesta democracia? É a pergunta que estamos a fazer agora, e os contributos que temos recebido agora. Dava também a oportunidade à plateia para se pronunciar. Quem é que quer falar agora? Mais um bocadinho, lá atrás. Está tudo muito caladinho lá atrás. Só gostou primeiro, a sério. Depois... Vai falar ou não? Não há candidatos? Força. É Ana Castro. Uma das fragilidades da democracia, podemos dizer que é também existir uma maioria absoluta, porque, pronto, pela ideia... A maioria absoluta está prevista no sistema parlamentar. Sim, mas... dizemos isto porquê? Porque tendo uma maioria absoluta, o partido que tem maioria absoluta tem mais poder decisivo do que na Assembleia do que o resto dos partidos. Todos os outros juntos. Exatamente. E no caso disso existir, pode ser que existe atualmente, mas o partido pode se fechar um pouco mais para os ideais do partido e não tanto para a sociedade. Ouvir menos o resto da sociedade, Sim, né? E o resto da representação parlamentar. Mais contributos? Eu estava a falar no populismo. Não dá a funcionar. Está. Porque estamos cada vez mais a ver, tanto em Portugal como no mundo, a ascensão de partidos, para além de com ideais fascistas, estamos também a ver a ascensão de partidos populistas, que, como vemos no nosso Parlamento, um dos partidos que utiliza o populismo critica o pluralismo. Apesar de Portugal ser dos países da União Europeia com menos deputados por 100 mil habitantes. Portanto, partidos que criticam, que acham que o Parlamento tem gente a mais, mas isso acaba por não ser verdade, porque em termos proporcionais não é provavelmente os parlamentos com maior número de deputados, e o número que existe é para efetivamente garantir a representação proporcional do território português. Mas vocês já falaram em aspectos importantes. É evidente que há assuntos que poderiam ser mais... Podem ficar para a terceira parte do debate, quando aqui trouxermos as ameaças à democracia, as oportunidades que a democracia oferece, mas de qualquer forma há uma pergunta que eu não queria deixar de fazer também a este painel. Vocês falavam há pouco na forma como os partidos políticos às vezes não sabem chegar ao eleitorado mais jovem. Eu admito que agora os partidos já se preocupam cada um em ter uma conta TikTok, não sei se depois a sabem utilizar, mas vocês que nasceram e cresceram já num ambiente de redes sociais, as redes sociais de uma forma geral reforçam a democracia ou são uma ameaça para a democracia? Depende dos casos. Por exemplo, quando com as redes sociais nós estamos sujeitos muito mais a fake news, a coisas que podem pôr a democracia em causa. Claro que depende também um bocado do espírito crítico que cada pessoa tem, efetivamente, não é? De não acreditar em tudo o que vemos nas redes sociais, mas também pode ser benéfico em pontos de, por exemplo, dar conhecimento à população sobre as ideias de cada partido, sobre as ideologias, sobre o que o partido faz, efetivamente, mas também pode pôr um bocado a democracia em causa.
Eu diria que as redes sociais são uma extensão dos outros métodos de comunicação, porque da mesma maneira que há o risco e a ameaça de espalharem notícias que não são verdadeiras e espalharem uma imagem do partido que não seja real, podem fazer o mesmo numa notícia televisiva, num jornal, podem fazer o mesmo noutros métodos expositivos, por isso era um risco, obviamente, a ser tomado, tem que ser utilizado com caução, mas as ameaças que isso causaria já estão a ocorrer com as outras maneiras de comunicação. António? A meu ver, o maior perigo das redes sociais é que permitem uma coisa que antes não era possível, ou pelo menos não era possível nesta escala, que é grupos pequenos de pessoas que falam muito alto, que podem ter opiniões muito controversas, mas que conseguem falar muito alto através das redes sociais e conseguem se espalhar, e acho que dá para ver isso com partidos, com alguns partidos que possam ter ideias mais extremistas, conseguem cuspir informação para lá para fora de uma forma que não conseguiriam antes. Nem é preciso entrarmos em partidos políticos, basta vermos o aumento do movimento dos terraplanistas, que não seria possível com uma coisa completamente absurda. Tem sempre um lado positivo e um negativo, da mesma maneira que dá uma grande voz a partidos que são extremistas e que têm ideais que põem em causa e que ameaçam a nossa democracia, também dão voz a partidos que estejam agora a começar, mas que têm ideais legítimos e que possam ser bons candidatos para o país. Lá está, pode ser muito benéfico e ao mesmo tempo trazer muitas consequências dependendo de quem é que está a utilizar e como é que escolhe utilizá-lo. Já falou a Isabel, já falou a Sofia, já falou a António, agora a Catarina? Eu acho que as redes sociais é um bocadinho um fenómeno inevitável. Nós nunca vamos conseguir evitar que os partidos exponham as suas ideias, as suas medidas, os seus programas eleitorais numa rede social. Agora, isso tem a sua parte positiva, como os meus colegas todos já disseram, mas eu acho que também seria muito importante também filtrar um bocado a informação que é passada, para também não estarmos a apoiar o populismo e todas essas coisas que não são tão benéficas para a nossa democracia. Algum contributo da plateia? Não? Então agora Mónica Dias para o resumo. Uma pergunta que eu tenho e que vem das vossas palavras está relacionada com isso, porque segundo muitos politólogos, aqueles que estudam a política precisamente, dizem que em democracia o mais importante é a confiança. Confiança nas instituições e confiança nos políticos. E o que é que vocês acham? Confiam nos políticos? Muitas vezes as pessoas não confiam nos políticos e isso é um aspecto obviamente fraco, e isso também tem um efeito contrário, ou seja, muitas pessoas que até gostariam da política, mas preferem não se candidatar, preferem não sujeitar-se a toda esta publicidade, às imagens que são tiradas, à intromissão em toda a sua vida pessoal. Bom, o que é que acham dos políticos? Não de um em particular, ou de uma em particular, mas em geral, confiam nos políticos? Qual é a vossa, assim, muito espontaneamente, sem pensar em ninguém concreto, se alguém vos perguntasse, então e os vossos políticos, confiam neles? Muito dificilmente, é quase redondamente um não. Porquê? Porque inicialmente... Não os conhece pessoalmente, mas não confia. Explique. Parte logo, sem mesmo ver nenhuma falha do político em si, parte logo uma desconfiança por parte do eleitor quando não se identifica a 100% com um partido político, porque isso é quase impossível uma pessoa se identificar a 100% com aqueles ideais. Então, se a pessoa vir que um ideal é importante para si e que é contrário, que esse político tem uma ideia contrária, vai sempre ter uma desconfiança de que poderá fazer algo contra aquilo que acha que pode ser o correto.
há sempre, mesmo, lá está, essa desconfiança, mesmo sem ver um erro logo em primeira mão desse político, vem logo desde o poder que aquele político vai ter, porque estamos a ter que confiar nele, apesar de estarem os poderes muito separados, mas querendo ou não, vamos estar a confiar nele. Muitas das nossas leis, muitos dos nossos direitos, que temos que garantir que os mantemos, e uma desconfiança vinda de, não é, políticos passados e afiliações que esse político tem, que nos fazem reticentes a dizer, será que vai acontecer outra vez o que já aconteceu? Será que esta pessoa está a fazer propaganda a si próprio de uma maneira super positiva, mas depois poderá vir a revelar-se de uma maneira diferente? E acaba por ser um medo racional, porque é uma coisa que muito frequentemente acontece. Então as pessoas têm medo dessa regularidade de desilusão das expectativas que são feitas nas campanhas. E os outros colegas confiam nos políticos? Também não, e também concordo com o que a Sofia disse, excetuando na parte de que acho que as pessoas, nomeadamente eu, não é por o político ter uma ideologia contrária à minha, mas sim por causa do histórico que podemos ver em muitos países e que podemos também no nosso, um histórico de corrupção, e nunca sabemos quais são as verdadeiras intenções do outro. Então é natural que haja sempre uma desconfiança, independentemente de nos conseguimos ver e relacionar com esse político e com o partido que ele representa. Bom, isso é muito interessante, de facto, esta desconfiança que admitem e sentem isso de facto. Vamos fazer aqui só uma pequena sondagem na sala, não é? Vamos agora ser todos sinceros, não vamos tomar nota de nomes e nem vamos registar, mas só para termos aqui uma ideia. Nesta sala, quem é que confia nos políticos? Bom, Quem não tem informação para responder? Não há imagens em rádio, mas gostaria de dizer que temos 0 braços no ar, portanto 0 pontos para a confiança, mas de facto a confiança, sem confiança nos políticos, que são aqueles agentes que enfim, que fazem, que estão no governo ou que estão nos diferentes órgãos de poder, sem esta confiança, obviamente que a democracia está em perigo. Então, e há aqui alguém que gostaria de ser político? Pergunto novamente, inclusive à mesa, alguém aqui gostaria de ser político? Por exemplo, alguém gostaria de ser Presidente da Câmara? Presidente da Junta de Freguesia? Ah, muito bem. Sim. Não era um ponto assim. Força. Por mais que eu gostasse no futuro de seguir uma dessas áreas, não ponho de lado, é sempre uma possibilidade, mas os jovens olham para a política como um mundo muito sujo, muito corrupto. Eu acho que isso motiva cada vez menos um jovem a querer seguir essas áreas, esses ramos. Por pessoas que conheço que já estiveram nesse mundo, por mais que queiram manter-se fiéis aos seus ideais, depois de se entrar nessas áreas, há sempre coisas que se alteram, porque o dinheiro move mentes, move muita coisa. Então, mesmo que eu quisesse, fico sempre de pé atrás. Muito bem, a participação da mesa tem sido excelente, de alguns alunos na plateia também. No geral, a plateia precisa de um shot de adrenalina e, portanto, vamos parar 10 minutos para fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Quero desde já agradecer a participação dos estudantes que estiveram na primeira metade deste debate, a Sofia Freitas, o António Mota Prego, a Catarina Mesquita e a Isabel Silva. Temos agora outros alunos connosco, a Maria Cunha, a Ana Castro, Cristina Guimarães, o Leonardo Peixoto e o Tiago Gomes. Nesta quarta-feira em que este debate está a ser ouvido na TSF, já houve um debate aqui na escola para a Associação de Estudantes, para as eleições para a Associação de Estudantes. As eleições são na próxima sexta-feira, portanto daqui a 2 dias. Esperemos que a participação, a afluência às urnas seja superior à afluência às urnas que há normalmente nas eleições para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais. Esperemos que da vossa parte
dos estudantes da Escola Secundária Martins Sarmento, em Guimarães, haja esse bom exemplo de participação eleitoral, embora no ato de escolher os vossos representantes aqui na Associação de Estudantes da Escola. Estamos a falar da democracia. Pergunto ao Leonardo Peixoto quais são para ti as grandes virtualidades da democracia portuguesa, os pontos fortes da democracia portuguesa. A meu ver, não podemos falar apenas da democracia como algo geral, como referiu, falar da democracia em Portugal. A democracia em Portugal não foge muito à democracia estabelecida nos países nórdicos. Existem fontes, dados que fazem scores dos sistemas políticos em diferentes países da Europa e foi-nos permitido apurar que Portugal encontra-se apenas atrás dos países nórdicos, entre eles Suécia, Noruega, Finlândia, e os únicos pontos onde perde a sua validade é mesmo um pouco na corrupção e no aumento da extrema-direita em Portugal. A meu ver, não nos podemos queixar da democracia em Portugal. Não é um sistema perfeito, nunca o será. É uma procura utópica pela representação dos cidadãos, por uma melhor sociedade, etc. Portanto, a meu ver, o que melhor identifica a democracia em Portugal é talvez representar a maioria dos cidadãos e promover a sua igualdade. Temos, claro, situações de racismo em Portugal, de desigualdade de género também, mas se formos comparar aos tempos da ditadura, é visível uma enorme evolução. As pessoas hoje em dia têm a democracia como um dado adquirido, como já foi referido pelos meus colegas anteriormente, mas esquecem-se de todas as evoluções que houve nos últimos 48 anos. Alfabetização, o próprio setor agrícola, que neste momento está mais esquecido, mas que no início da democracia evoluiu bastante, e o próprio SNS. Há quem se queixe muito do SNS em Portugal, etc. Mas se compararmos com outros países, até mesmo países que superpotências, Estados Unidos, por exemplo, vemos que o que nós temos pode não ser o melhor, mas é muito bom para nós. E eu acho que as pessoas gostam de criticar muito. Claro que devemos sempre procurar melhorar, mas também temos que nos contentar com o que temos e com as evoluções que temos vindo a sofrer, que muitas vezes têm sido positivas. Nunca, claro, deixando de manifestar o nosso descontentamento e dar sugestões aos nossos políticos. E o que é que funciona menos bem ou quais são as fragilidades? Tiago Gomes. Uma das fragilidades que os meus colegas não referiram há bocado foi o facto de em democracia haver liberdade de expressão para todas as opiniões, ou quase todas, permite também que haja pessoas antidemocráticas que têm uma voz. Ou seja, existem pessoas, nomeadamente políticos, que se podem fazer passar por pessoas que defendem a democracia, mas que na realidade não o fazem. E existe a possibilidade, que hoje ainda é muito real, de voltar a acontecer como no passado e serem eleitos líderes. Por exemplo, Hitler foi eleito de maneira democrática, serem eleitos líderes que não defendem a democracia e que a fazem regredir. Será fraqueza ou será uma das forças da democracia, Mónica Dias, permitir até a expressão àqueles que são contra a liberdade de expressão? Esse é um ponto fraco e forte ao mesmo tempo, mas essencialmente faz parte dos seus princípios. É permitir que todos possam exprimir as suas opiniões, desde que possam cumprir a Constituição e as regras, ou seja, a democracia liberal é um sistema que não é só, que não se baseia apenas nas eleições, mas também que se fundamenta na percepção de um Estado de Direito e, como disse há pouco, significa que o direito está acima das pessoas, dos líderes ou dos partidos e todos têm de respeitar essa mesma lei e, portanto, há linhas vermelhas que
deveriam proteger, ou seja, a própria democracia devia ter dispositivos de defesa que impedissem que aqueles que querem tentar destruir o sistema por dentro o possam fazer. Obviamente que no passado, e como aponta muito bem, isso já aconteceu, não é? A democracia já já ruiu por dentro. No entanto, também estávamos num contexto político muito, muito diferente daquele que temos hoje. No entanto, não podemos esquecer, é muito importante termos memórias sobre o passado e olhar como é que a democracia morreu precisamente no início dos anos 30 do século passado. E há, de facto, algumas semelhanças que podemos ter, o contexto, como eu disse, é diferente, os movimentos políticos também são muito, muito diferentes, mas também hoje temos que tentar fazer tudo para que a democracia possa saber defender-se dessas ameaças. Há ameaças a isso, Maria Cunha? Sim. Há desde mais a abstenção por causa dos portugueses, que em 1975, nas eleições, com uma baixa eleição entre 5% a 10%, e agora vemos a realidade. Abstenção de 5% a 10%? Sim, está entre os 5% e os 10%, se formos a ver à par data, e vemos agora nas últimas eleições que este número está muito elevado para aquilo que devia ser. Vemos um desinteresse por parte dos portugueses, mas também não nos podemos esquecer da ascensão de partidos com ideias fascistas. Estamos a pôr em causa, assim, a democracia que tanto lutamos. E este partido fascista, mais em concreto, como você tinha falado anteriormente da Constituição, temos a ver que este partido infringiu a Constituição logo quando foi fundado, ao recolher assinaturas de menores de idade e pessoas mortas para ser legalizado. Temos a quebrar os princípios da democracia, querer diminuir o número de deputados. Nós temos de prestar mais atenção à democracia, temos de ter no governo umas pessoas que se importem com os portugueses e que respeitem os princípios da democracia. Não podemos ignorá-la como está a acontecer agora. Ana Castro? Pronto, eu concordo com tudo o que a minha colega disse, e a propósito de outro tema, eu pessoalmente tenho uma visão de que o Estado devia ter controle sobre o que os portugueses necessitam, ou seja, sobre as nossas necessidades básicas, e é uma coisa que não se verifica porque nós alienamos de certa forma os recursos que temos para controlar setores estratégicos, como por exemplo ao vender a EDP à China, nós agora... Empresa chinesa? Uma empresa de capital uma empresa chinesa, sim. Nós vendemos a distribuição e a produção de energia de Portugal. Ou seja, nós agora, se quisermos, e é o que mundialmente está a ser esperado para os próximos anos, a sustentabilidade, nós não temos meios de alcançar essa sustentabilidade porque não temos controle sobre esses setores. Nós podemos perfeitamente dizer, nós queremos mudar isto e agora queremos energias renováveis. E eles podem perfeitamente dizer-nos, está bem, nós damos, mas agora paguem. Cristina Guimarães? Outro ponto que nós pesquisamos e que vai também ao encontro do que a minha colega Ana disse, é uma conquista que pode pôr algo que pode pôr em causa a democracia, que são as parcerias público e privadas. Nós vimos recentemente que o governo decidiu recorrer aos privados na área da saúde, e nós temos um problema que, quando nós atribuímos fundos a privados, nós não sabemos como eles estão a ser geridos, e pode haver desvios de fundos que pode aumentar as desigualdades, que põem em causa uns certos princípios da democracia. A desigualdade no acesso? Sim. Exatamente, que põe em causa princípios da democracia, que diz que deve haver igualdade entre todos, que temos que erradicar essas desigualdades. Para além disso, temos um governo que envia 41% do orçamento do SNS para os hospitais privados, e temos a decadência dos hospitais públicos, em que não há um médico de família para toda a gente, há milhões de portugueses em espera, e podemos ver isso no dia de hoje, que está a haver uma greve dos enfermeiros. No dia em que estamos a gravar este debate, há uma greve da função pública. Mas perante este quadro, e vocês identificaram alguns problemas e algumas ameaças, que oportunidades é que a democracia nos dá, e que oportunidades é que tem
para superar essas ameaças ou esses problemas? Quem é que quer começar? Eu, antes de mais, gostaria de frisar, primeiramente, as oportunidades que a democracia oferece na sociedade em geral, mas a seguir irei especificar aos jovens. Na sociedade em geral, a democracia permite que os cidadãos sejam ativos na sua própria sociedade, na nação em que vivem, o que para mim é algo bastante positivo, é um ponto crucial na democracia. Mas relativamente aos jovens, nós em Portugal temos alguns projetos que permitem aos jovens desde cedo estarem ativamente ligados à política. Primeiramente gostaria de falar do Parlamento dos Jovens, um projeto nacional no qual já participei. Permite simular um pouco como é a vida na Assembleia da República, parte desde a própria escola até a uma fase distrital e seguidamente uma fase nacional. A escola vencedora vai à Assembleia da República e apresenta as suas propostas de um determinado tema, que é escolhido nesse mesmo ano, aos deputados. Eu acho que isso é bastante motivante para um jovem que se interessa pela política. No entanto, a meu ver, eu considero que esse projeto ainda é muito pouco divulgado. Só quem realmente se interessa por esta área é que pondera participar. Mas é pouco divulgado pelas escolas? Sim, é divulgado pelas escolas, mas como falámos anteriormente que nas escolas a política não é muito falada, eu acho que muitos jovens ainda sentem pouco à vontade de participar em projetos desse nível, ainda por cima é algo nacional, sendo que têm poucas informações, têm pouca vontade para discutir política e temas do nosso dia-a-dia. Temos também aqui em Guimarães, foi realizado o torneio de retórica, no qual não participei, mas assisti, e sinto que também foi bastante benéfico após troca de ideias com pessoas que participaram e que incentivou bastante os jovens a debater temas do dia-a-dia e da nossa sociedade. Quem é que quer contribuir mais para as oportunidades que a democracia oferece, Tiago? Eu penso que a principal oportunidade da democracia está no facto de as pessoas, a maioria, quando veem uma coisa que não gostam, são capazes de mudá-la. Por exemplo, as minhas colegas falaram agora e criticaram uma série de medidas com as quais não concordam. Quando elas atingirem a maioridade, têm a possibilidade de votar num partido que faça aquilo que elas concordem, ou pelo menos em que a maioria das medidas elas concordem. Ou seja, a maioria, caso a maioria identifique um problema e que está a ser resolvido da maneira errada, tem o poder para mudar essa situação. Essa é a principal oportunidade da democracia. Força, quem quer contribuir mais para esta questão, para este debate? Na mesa não? Força, Ana. Eu não ia falar de oportunidades, ia falar mais de ameaças. Então força, ameaças. Ok. Então, sobre o que o meu colega disse, nós podemos ser cidadãos ativos e nem fazermos parte de uma juventude partidária e essas coisas todas, e eu concordo que, por exemplo, eu própria eu tenho iniciativa e gosto imenso de falar sobre política em casa e discutir, é uma coisa que eu gosto mesmo, mas também não me sinto preparada para, aliás, porque se nós formos a ver assim uma rede mais geral, eu acho que a política em Portugal é muito movida por populismo e nós vemos isso mesmo nos debates políticos. Aquilo às vezes até parece um bocado um espetáculo, mas a apelar mais a emoções e gestos e etc., que as pessoas que não estão tão informadas ou que não procuram ou que nem não tiveram esse incentivo quando eram mais novos, se deixam enganar ou seja, eu acho que a política tem um pouco de si também marketing para as pessoas, porque efetivamente nem toda a gente tem paciência ou capacidade para ler mais do que um plano eleitoral ou sequer lê-los. Pronto, e isso, nós verificamos isso, por exemplo, há um bocado quando estávamos a falar sobre a taxa de abstenção, a partir dos 20, 25, por aí, os jovens, a taxa de abstenção é enorme, mas se nós formos a ver pessoas de 60 e poucos anos, as pessoas mais velhas votam, e isso, a meu ver, é um perigo, porque
têm uma realidade, uma mentalidade que se calhar não se apropria, aliás, às vezes nem sabem, às vezes elas estão a pensar assim, eu vou votar naquele senhor, porque aquele senhor, não sei, eu gosto dele e a maneira como ele fala, pronto. Mas já que estamos a falar de participação eleitoral e da forma como as pessoas são informadas, eu referi há pouco que aqui na Escola Martins Sarmento, em Guimarães, há eleições para a Associação de Estudantes na sexta-feira. Como é que as listas têm feito campanha? Eu lembro-me pelo menos no ano passado que eles punham um QR Code, ou não sei como dizer em português, em que nós podíamos aceder ao plano eleitoral e considero uma maneira adequada para os jovens, porque para mim é muito mais fácil ir ao QR Code e abri-lo do que estar ali a ler aquele papel. Porque posso ler o QR Code, posso ler daqui a pouco, posso ir lendo, já no papel tinha de estar naquele local a ler. E acho que é basicamente isso, e também eles faziam umas barraquinhas e isso também para atrair pessoas, mas acho que essa forma das barraquinhas oferecerem coisas, considero que é uma forma só para as pessoas votarem por aquilo que eles dão e não pelas campanhas deles. Não pelas ideias, mas por aquilo que estão a oferecer. Exato, e acho que apesar de ser mau, é uma coisa que acontece na política dos dias hoje, que vemos, aquele político está-me a oferecer isto, depois vamos a ver nas votações que acontecem no Parlamento e vemos que ele faz exatamente o contrário. Por exemplo, houve um político que disse que a sua campanha a defender toda a gente, que a sua ideia era de baixar os combustíveis, no entanto, quando vai ao Parlamento para votar, vota exatamente o contrário. Estamos perante um populismo. Um outro exemplo aqui destas apresentações de ideias e depois votos na Assembleia é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um partido, por exemplo, a Iniciativa Liberal, uma das medidas é tirar os impostos. E a maior parte das pessoas pensam, ok, eu já não pago impostos, vou receber mais algum. Eu acho que muita gente não tem a noção do que é que são impostos, que são uma maneira de nós mantermos a manutenção da comunidade. Ou seja, se nós o retirarmos, então vai acontecer o que está a acontecer já, que é a decadência, por exemplo, do serviço público. Como, por exemplo, e vamos a ver os votos na Assembleia e a própria Iniciativa Liberal corta o orçamento para o serviço público. Ou seja, é mais uma aparência do que se passa e as pessoas não têm informação suficiente, veem o que se passa superficialmente, não o que está realmente a acontecer. Vamos recolher opiniões da plateia. Quem é que agora quer falar? Sou a Isabel Silva. Em primeiro lugar, eu queria referir algumas coisas que as minhas colegas disseram. Não concordo com tudo o que elas disseram, porque isto era um debate sobre a ameaça à democracia, não tanto sobre problemas que a política apresenta em Portugal, porque isso já é outro tema que já nos dava para muitas mais emissões de rádio, acredito. Em segundo lugar, também não nos podemos esquecer que sem a privatização de algumas empresas e sem a parte da privatização da iniciativa privada, a economia de um país também funciona. E para haver economia, para haver um crescimento económico, quer dizer, para haver um desenvolvimento humano é necessário também existir o crescimento económico. Por isso daí não podemos eliminar algumas partes. Em segundo lugar, acho, na minha opinião, que há um grande número de deputados na Assembleia da República, o que causa uma impessoalidade de voto, e isso é também um dos problemas da nossa democracia, e o que leva também as pessoas a afastarem-se um bocado daquilo que é política, porque não se conseguem identificar, acham que não têm uma voz, porque as pessoas, é verdade que um partido que tenha mais poder se fecha um bocado, fecha-se em torno dos seus deputados, apesar de existirem os círculos de deputados que têm as reuniões, acho que semanais, se não me engano, onde supostamente ouvem, mas acho que isso não acontece na prática e era essa a minha opinião.
O sistema eleitoral português é um sistema proporcional, mas não é um sistema, as pessoas votam em listas, não votam em partidos, não são círculos uninominais, e há sistemas de representação maioritária, sobretudo onde as pessoas, caso do Reino Unido, caso nos Estados Unidos, Mónica, onde as pessoas votam, sabem efetivamente em que deputados ou em que congressistas ou candidatos ao Congresso estão a votar. Sim, e esse debate é feito em Portugal já há muitos anos. Há, por exemplo, propostas de introduzir um segundo voto, ou seja, as eleições teriam possibilidade de 2 votos, um por uma lista, tal como acontece agora, e outro por ciclos uninominais, ou seja, aí teríamos um voto para uma pessoa em concreto, ligado também à nossa comunidade, a um espaço mais pequeno, mas não esquecer aqui também que das eleições fazem também parte as eleições, por exemplo, autárquicas, fazem parte as eleições para as juntas de freguesia. Não esquecer também que das eleições fazem parte, e isso é um ponto muito importante das democracias, as participações, por exemplo, nas reuniões de Câmara, em que os cidadãos podem participar. Há ideias como para tentar explicitar um pouco a democracia, permitir os cidadãos de uma determinada cidade participar no orçamento. Esta ideia de um orçamento participativo, ou até a ideia da população decidir sobre determinados projetos. O que fazer, por exemplo, a este terreno? O que é que podemos construir lá? Isto tudo também é democracia, são possibilidades de tentar tornar a democracia mais viva. E tem ideias. Como é que acham que estas ideias são boas? Podem atrair as pessoas a participarem mais na política? Lanço até um desafio. Uma ideia cada um. Cada pessoa da mesa dizer o que é que acham que poderia melhorar a qualidade da democracia em Portugal. Vamos começar aqui pela Maria. Não quer começar pelo outro lado? Então vamos começar pelo Leonardo. Antes de mais, eu gostava de referir que todas essas oportunidades que a democracia nos oferece são boas, mas contextualizando com aquilo que falei há pouco da política nas escolas, grande parte, se calhar, das pessoas que estão nesta sala não têm a noção que os cidadãos têm essas oportunidades através da democracia. Portanto, eu posso começar já com a minha ideia, que é um pouco geral, mas acho que é necessária, que é investir realmente na política, na sociedade e como viver nas escolas, como também falaram do IRS, dos impostos, etc. Investir um pouco mais nessa educação. Porque... A literacia política e a literacia financeira. Exatamente. E eu acho que isso é mesmo crucial porque, a meu ver, a gênese do problema da democracia em Portugal, isto é, da falta de literacia política nos mais jovens, provém das gerações mais velhas, que se calhar conseguiram obter essa literacia por terem sentido na pele o que era viver sem democracia, mas como nós não tivemos essa experiência, nós precisamos de um outro tipo de educação nesse aspecto. E é essa é a minha ideia. Tiago? Eu penso que uma das coisas que melhorariam a qualidade da democracia em Portugal seria, no caso das eleições legislativas, que são feitas por círculos, é possível incluir candidatos numa região que não sejam dessa região. Ou seja, pode estar um lisboeta a candidatar-se pelo Círculo de Braga. Eu penso que isto é um problema porque alguém que não seja desta zona, para além de não conhecer tão bem os problemas que são exclusivos desta zona, também não consegue comunicar tão bem com as pessoas. Para além disso, certamente não será a pessoa mais qualificada para defender os interesses de uma região, sendo que nem sequer é dela. Não consegue... Cristina. Eu acho que nós poderíamos melhorar a nossa democracia através de iniciativas que envolvam as pessoas, como falaram das reuniões com a Câmara. Eu não sei se essa iniciativa é assim tão divulgada, se as pessoas sabem que isso existe, mas eu acho que se o Governo tentasse envolver mais as pessoas através de inquéritos ou assim, eu acho que as pessoas iriam se sentir mais ouvidas e se calhar iriam se sentir também mais estimuladas a participar na política e não iriam sentir que a voz delas está a ser ignorada, que os políticos não querem saber das nossas realidades. Ana? A minha ideia seria, ou seja, pensar no interesse do cidadão
E aí eu consigo formular uma ideia na minha cabeça que é o Estado deveria de ser sinónimo de interesse do público, ou seja, investir mais no serviço público. Maria? Eu concordo plenamente com os meus colegas e acredito que o Estado devia se preocupar mais com as suas populações, de forma a fazer com que haja uma igualdade entre umas pessoas que nasceram com umas situações mais pobres e outras com umas situações mais ricas. Eles tivessem iguais possibilidades de futuro, iguais possibilidades de viver, não haver uma tanta diferenciação entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Um dos sinónimos da democracia é uma igualdade, e tem de haver uma igualdade em Portugal de cidadãos, que infelizmente, apesar de parecer real, ainda não é assim tanto. Vamos então resumir o que ouvimos, Mónica Dias. Bom, temos aqui muitas ideias para melhorar a democracia, uma maior participação, um investimento no fomento da literacia política, mas também a literacia financeira, uma vez que os dois aspectos estão relacionados, como muito bem realçaram. Esta ideia também de que tem de haver, para que a democracia possa funcionar, uma ideia de igualdade perante a lei, mas também uma igualdade de oportunidades, e uma esperança, talvez. Eu creio que em todas as vossas intervenções, até bastante críticas e que revelaram muito estudo e muito bom conhecimento desta área, mas aqui uma esperança também de que é possível fazer melhorar, e eu diria quase, apetece convidar as vossas professoras para que possam, por exemplo, na próxima reunião camarária, levar alguns alunos e participar, quando há informações sobre o orçamento participativo, tratar desse assunto nas aulas, porque com estes alunos, de facto, tenho a certeza que Guimarães vai ter ótimas ideias, e esse espírito crítico que vocês aqui revelaram é muito importante. Primeiro temos que, portanto, realmente ver o que é que está mal, para depois conseguir perceber, nem tudo está perdido, mas de facto podemos melhorar e começar precisamente por aí. Eu tenho, no entanto, mais uma pergunta que está relacionada com estes. Quando pensamos na democracia em Portugal, temos também, talvez, fazer uma comparação, e seria interessante olhar aqui para outros dados, outros países na Europa, mas, por exemplo, vocês conseguem imaginar que outros países fora da Europa, como, por exemplo, a Mongólia ou Botsuana, também têm histórias de grande sucesso da democracia para contar? Portanto, a democracia não é apenas algo que acontece apenas na União Europeia ou na Europa ou no mundo ocidental. Também temos outros bons exemplos de participação política, de limitação de poder, de direitos humanos, e uma comparação que é importante fazer, já que focaram, e bem, tantos problemas das democracias liberais, da democracia em Portugal. Então, e o que é que acontece? Como é que seria uma comparação com os países que não têm democracia? Portanto, nós podemos perder a nossa democracia. Isso pode acontecer. Portanto, a democracia não é nada que seja garantido. E comparam, às vezes, pensam em outros países autoritários, autocracias. Pensam nisso? Eu acho que muita gente não pensa nisso porque considera a democracia como um bem garantido, como eu já nasci com isto, eu já vou ficar com isto. Mas infelizmente não é assim, porque a qualquer momento nós podemos ficar sem a democracia, podemos ficar sem a nossa liberdade de expressão. E é algo muito assustador. É não ter a capacidade de sair à rua e poder falar livremente. E acho que a sociedade, tanto portuguesa como de outros países com democracia, devia pensar mais nisso, de forma a evitar também a abstenção e a subida de ideias fascistas, porque vemos que a subida de ideias fascistas não está a acontecer só em Portugal. Vemos também Itália, entre outros países. E isto é algo que assusta, porque estamos a ver a subida de partidos fascistas, estamos a ver ameaças à democracia e a possibilidade de ficarmos sem algo que nos é tão necessário e tão querido. Mais algum contributo da mesa? Sim. Leonardo. Eu gostaria de deixar, já que isto está a ser gravado e vai ser transmitido, gostaria de deixar uma mensagem aos políticos portugueses, não sei se eles vão ver isto ou não,
mas a verdade é que Todos ouvem a TSF. nós jovens somos o futuro do país e do mundo, e peço para que tenham maior atenção em nós, porque se não apostarem em nós, no futuro estamos a caminhar para talvez uma queda da democracia em Portugal e no mundo em geral. Portanto, deixo o aviso para que tenham mais atenção em nós, que apostem mais na nossa educação política e financeira, e que não se esqueçam que nós também temos um papel importante no país. Talvez não agora, não seja tão significante, mas que no futuro vai depender de nós. Queria agradecer a participação também da Cristina Guimarães, da Maria Cunha, do Leonardo Peixoto, do Tiago Gomes, da Ana Castro. Foi muito estimulante este debate na Escola Martins Sarmento, em Guimarães, com a presença de dezenas de pessoas na plateia. Democracia para que te quer, uma parceria da TSF com a Direção-Geral de Educação. Este programa pode ser ouvido, e este debate pode ser ouvido na íntegra em tsf.pt. O próximo debate é em Ponte de Sor, no distrito de Porto Alegre. Obrigado.